Baribe, alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, uma boa noite pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Náutico trabalhou na tarde de hoje no Estádio dos Aflitos, visando esse jogo de domingo contra o São Bernardo. Jogadores, todo o elenco, na verdade, todo mundo à disposição do Mazola pra esse confronto que marca a estreia do Timbu na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, a novidade fica por conta do mercado, Ed, porque... Nesse momento, faltam 50 minutos para a janela das séries A e B ser encerrada, mas o Náutico já acertou a contratação de mais um atacante. A gente tá falando do Bruno Mezenga, 35 anos de idade, é o novo reforço do Náutico, 99% acertado, falta só a assinatura de contrato. O próprio Mazola Júnior disse isso hoje em entrevista coletiva, ele colocou, olha, pelo que eu tava conversando com a direção, falta só assinar. É um reforço pro Náutico nessa temporada, pra Série C do Brasileiro. Ele que tava no Água Santa nesse ano, 12 jogos, 1 gol marcado. Na temporada passada, vestiu as cores do Água Santa no Campeonato Paulista, sendo vice-campeão estadual, com 7 gols em 14 jogos. E também vestiu as cores do Santos, que acabou sendo rebaixado pra Série B do Campeonato Brasileiro desse ano. Mas já passou por CSA, por Ferroviária de Araraquara, Goiás, Vila Nova, São Caetano, até o futebol internacional. Já vestiu as cores do Flamengo, foi formado no Flamengo, aliás. Jogador de 35 anos que chega para compor esse elenco do Náutico com potencial de titular, tá? Eu enxergo ele como um jogador com potencial de titularidade pro Náutico, para esse restante de Série C. Falou-se muito, Antônio, na questão financeira, que a realidade financeira do Náutico não comportaria o Bruno, porque ele estaria com um salário muito acima do que o Náutico oferece. Será que nesse momento pesou a chegada dos velhos colaboradores alvirrubros ou não? Certamente, Ed, certamente. Agora, o fato é que o Náutico abriu espaço na folha salarial, né? Com a saída de 2 atletas, o Raivan Negas e o Júlio César, e também com um acréscimo de R$150 mil para aumentar o teto de folha. Então isso facilita muito também a vida do Náutico na hora de negociar com esses atletas. O fato, Ed, é que a gente tá falando de um atleta que tem mercado fácil na Série B do Brasileiro. Pelo menos do meu ponto de vista. Não, sem dúvida. O Mezenga tem um currículo fantástico, né? O Mezenga tem um currículo de números interessantes de gols marcados, mas principalmente por atuar recentemente em equipes que pelo menos estavam ali na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele enriquece o currículo dele em cima da passagem dele por esses clubes todos, né? Exato, Goiás, o Vila Nova, enfim, o CSA, enfim, equipes que estão disputando num patamar pouco superior ou no mesmo patamar do Clube Náutico Capibaribe, muito tempo também no futebol turco. Então é um jogador que eu acredito que chega pra ajudar. Quando a gente fala de contratação, a gente geralmente usa o termo reforço, né? Mas nem toda contratação é um reforço. Às vezes tem contratação que a gente é mais descrente, que é um jogador que tem que se provar, é uma aposta, um cara que pode se recuperar num clube. Eu acho que o termo reforço pode ser utilizado com o Bruno Mezenga. O torcedor do Náutico, eu vi muito nas redes sociais, dizendo assim, poxa, também estão tratando o Mezenga como se fosse um super artilheiro. Tem que se pensar na realidade do Náutico, gente. O Náutico joga uma Série C de Campeonato Brasileiro. O Náutico tem receitas super apertadas e tá trazendo um jogador que disputou Paulistão nas 2 últimas temporadas e Série B. Tava na Série A ano passado com o Santos. Por mais que o Santos tenha sido rebaixado. Então, é um patamar interessante de atuação recente do Bruno Mezenga que chega para reforçar o Náutico para essa Série C do Brasileirão. E chega para disputar a posição com o Paulo Sérgio, né, Ed? Porque isso é muito importante. Já que a gente até debateu sobre isso algumas vezes. O Paulo Sérgio não tem sombra. Não tinha sombra dentro do elenco do Náutico. Tanto é que quando ele deixava o time, né, seja por suspensão, qualquer outro motivo... Era um verdadeiro Deus nos acuda, exatamente, né? O Náutico perdia totalmente o time, o referencial ofensivo. Então, chega o Bruno Mezenga e agora, de fato, o Mazola tem 3 opções para o comando de ataque. Paulo Sérgio, Bruno Mezenga e o Leandro Cauã. Jogador que foi integrado já ao profissional. O Mazola viu os jogos dele no Sub-20, gostou do que viu, disse até aqui na Rádio Jornal, no Fórum Esportivo. Os 3 já estão integrados. E ele enxerga o Mazola como um número suficiente de centroavantes para disputar essa Série C de Brasileiro. Aliás, Náutico com 2 nomes interessantes para disputar a terceira divisão, né? Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. O torcedor do Náutico ainda meio que incrédulo, né? Ainda meio que não muito confiante na equipe do Náutico, em função dessa temporada ruim, muito irregular da equipe alvirrubra. E nós vamos ter aí, né, uma série de equipes que vão brigar muito pelo acesso à Série B,
né? Essa série C está difícil, está muito equilibrada. E alto nível de investimento. Você pega clubes como o Remo, o Atlético, o Tombense, CSA. O próprio São Bernardo, CSA. Então tem um número de equipes aí para brigar por esse acesso. O Náutico tem que se credibilizar muito nessa competição para aparecer aí nas apostas como um dos favoritos. Exato. E o Mazzola vem falando muito em recuperar atletas. É até um fato do futebol, né, Ed? É muito comum a gente ver times que, quando mudam de comando técnico, aquele jogador que por vezes estava escanteado ou que estava rendendo pouco, com a chegada do novo treinador, ele passa a render um pouco mais. Como também é comum, alguns atletas que estavam sendo titulares, estavam com minutagem, percam espaço com a chegada do novo treinador. Então, a gente tá para observar também como é que vai ser essa dança de cadeiras, digamos assim, no elenco do Náutico. Quem vai sobressair no estilo do Mazzola? Quem vai evoluir no estilo do Mazzola? Quem vai continuar entregando? Então, tudo isso é algo que a gente só vai poder observar quando o campo falar, quando o jogo começar e o Náutico do Mazzola começar a atuar. Eu também concordo, isso ocorre muito, né? Chegada de um novo treinador motiva determinados jogadores e desmotiva outros. Isso acontece muito, alguns sobem de produção, outros caem. O problema é que o Mazzola vai olhar para o elenco e vai encontrar a mesma coisa, né? Exato. Ou se reforça para ele ter essas opções naturais de jogadores que vão crescer ou que vão decrescer tecnicamente e taticamente, mas ele tem que olhar para o elenco e ter boas opções. Exato. Até agora, o que me parece, ainda faltam essas boas opções para a gente ter um elenco verdadeiramente claro, transparente na equipe do Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que o Náutico tem peça para recuperar. Eu acho que o Náutico tem jogadores que, se de fato conseguirem voltar a atuar num bom nível, aí deixa o Náutico muito bem servido. Agora, fato é que precisa sim contratar, não tenha dúvida disso. Até sobre esse assunto, Ed, eu perguntei ao Mazzola na coletiva de hoje quais foram os focos dele de trabalho durante essa semana. O que é que ele priorizou? Qual foi o trabalho do Mazzola com os atletas nessa semana cheia de treinamento? E vamos escutar o que ele falou, prometendo que o Náutico vai ser bem diferente a partir de agora. Foi apresentado durante toda a semana toda a nossa metodologia de treino, que nós usamos e desenvolvemos já há muitos anos na Série B. A níveis de intensidade, níveis de vertentes físicas, de vertentes táticas, né? Desde o primeiro dia da semana já tem muita intervenção tática também no treinamento, não só físico, não só técnica. E esse acho que foi um grande proveito dessa semana, que os jogadores, mesmo os que me conheciam, eu sinto que, tipo assim, o cara veio realmente com muita gana. E isso foi muito bom, muito proveitoso. Porque agora, daqui para frente, nós vamos, lógico, diversificar, nós temos 8, 10 opções de treinamento para aquela finalidade, né? Vamos diversificar isso, mas o objetivo do time, ele é construído durante toda a semana, da maneira que nós vamos jogar, o nosso modelo de jogo, a nossa filosofia de jogo, independente da estrutura tática, né? Que é um jogo mais direto, que é um jogo com saída com o goleiro mais para frente, né? É um time mais próximo, mesmo na saída de bola nossa, vai ser um time mais próximo, né? E depois, a bola chegando na nossa linha intermédia, aí vai ser um time totalmente direto, buscando o gol adversário. Ou em tabela, ou passe longo, ou profundidade, mas tudo visando para a gente conseguir estar a maior quantidade de vezes próximo à área adversária. É essa a nossa mentalidade, essa é a nossa filosofia que a gente está implementando aqui no Náutico, que, como eu falei antes, é uma forma de trabalho, uma forma de pensar o jogo muito diferente do Alan. Eu não estou falando aqui que é melhor que é pior, pelo amor de Deus, né? É uma forma diferente de pensar o jogo e uma forma diferente de trabalhar o jogo. Tá então o Mazzola prometendo esse Náutico diferente, mais direto a partir de agora sob o comando dele. Pois é, rapaz, e não pode ser diferente, né? Não pode ser, porque aquele clima de tanta irregularidade que tomou conta do Náutico nessa temporada, isso tem que melhorar consideravelmente. O Mazzola tá pegando essa empreitada aí, tem que ser. Eu perguntando a você se os alvirrubros certamente chegaram junto para colaborar com essa contratação do Bruno,
Eu fico imaginando aqui, Antônio, essa situação do Bárcia, né? Porque o Bárcia, como a gente tem repetido aqui reiteradamente, foi aquela contratação que todos esperavam desabrochar imediatamente, ajudar o Náutico, e não ajudou em absolutamente nada. E é um jogador que tem um salário alto, né? O maior do elenco. Eu não sei se você confirma, mas a informação que eu tive essa semana é que ele fatura em torno de 70 a 80 mil por mês no Náutico. Quer dizer, um pagamento, seja lá como for, considerável para um custo-benefício que não aconteceu até agora, né? Até agora. Veja, eu não tenho a confirmação do salário do Bárcia, mas eu vou dar um dado aqui pra você. Sabe o Floresta do Ceará? Sim. Joga também a Série C de Brasileiro. O Floresta fez a contratação do Lohan. Não o Lohan do Náutico, tá? O Lohan atacante. Já passou por outros clubes. O Lohan, volante do Náutico, segue nos planos. Inclusive tá liberado, vai pro jogo contra o São Bernardo. Mas o Floresta fez a contratação do Lohan, atacante. E o salário dele no Floresta vai ser de cerca de 60 mil reais. Eu estou falando de um clube de Série C, que não tem nem metade do investimento de um São Bernardo, por exemplo, e que não tem nem metade da tradição que o Náutico tem, pagando 60 mil reais a um atacante. Então, os valores estão inflacionados na terceira divisão. Em todas as divisões, aliás. E é de novo aquilo que eu já falei aqui no Bola Rolando. A Série C que a gente via 10 anos atrás, de clubes com orçamentos bem pequenininhos, com jogadores que viviam à margem do mercado, isso acabou. Isso acabou. Então, o que o Náutico tem no Bárcia é sim o maior salário do elenco e é sim um jogador que até agora não rendeu. Mas cada vez mais eu fico com a sensação e o que me dá essa sensação são informações que já escutei no dia a dia e também de ver as atuações do Bárcia. Eu fico com a sensação de que ele sofreu muito com essa questão das lesões, com a questão física dele. Um atleta que teve essa lesão grave na posterior de coxa, uma lesão que não é fácil de ser tratada, mas também, pelas informações que a gente tem, acabou não tendo um tratamento adequado, principalmente por parte da comissão técnica anterior, não é a da casa. É a comissão técnica anterior que estava lá no Náutico. Então, é um jogador que sofreu muito com isso, mas que agora parece estar 100% recuperado e que, inclusive, deve ir para o jogo como titular. Daí eu já digo para você minha aposta de equipe titular do Náutico. Wagner... Minha aposta é que ele vai. Wagner, Arnaldo, Rafael Vaz, Joécio e Diego Matos, Souza, Marco Antônio e Patrick Alain, Cléo Silva, Paulo Sérgio e Leandro Bárcia. Essa é minha aposta de equipe titular do Náutico. O Bárcia, minha gente, tecnicamente todo mundo sabe que ele tem potencial, mas não apareceu no Clube Náutico Capibaribe, não apareceu tecnicamente, as lesões atrapalharam, tem um salário alto. E se o Náutico fosse pensar em rescindir um contrato de Bárcia, seria uma margem financeira também alta. Não é fácil você rescindir um contrato, se houvesse essa pretensão. Sim, claro. De um jogador como o Bárcia. Rescisão custa caro, né, Ed? Às vezes o torcedor não pensa, não leva dessa maneira. Mas rescisão custa caro. É verdade. Agora, a gente falando sobre o Floresta, e a gente sabe disso, né? Tem investidores lá nesse time do Floresta, né? O dono do Floresta hoje é um cara muito rico. Eu sei, mas 60 mil reais no atacante, o Floresta não é uma equipe que vai botar 1 milhão de folha salarial, entendeu? Mas você não existe pode deixar um dono, de concordo. lembrar Eu sei que existe um cara dono. Tem dinheiro pra caramba Eu e vai sei, investir. mas não é. Mas o que eu tô colocando como perspectiva é um clube de pouca tradição e que não tem sem tanto dúvida, investimento pra sem jogar a dúvida. Série C. Você não pode comparar com a tradição de um Floresta não vai com o ter uma Náutico. folha. O Floresta não vai ter uma folha parecida com a do Remo, com a do CSA, com a do Tombense, com a do São Bernardo. Vai ser uma folha de um patamar um pouco menor que a do Náutico, pra você ter ideia. Então, é um time que tá fazendo esse investimento pesado num jogador como esse. Por mais que exista, porque assim, tem isso, né? O time tem um dono, então tem muito dinheiro. Não é assim que funciona, não. Nem sempre. Nem sempre. Mas esse do Floresta, ao que se comenta, tem dinheiro pra caramba. E é um cara que tem informado lá na Crônica Cearense que vai investir bem esse ano no time do Floresta. Ou talvez um pouco mais do que investiu até agora. É um cara que tem dinheiro, agora não vai se comparar um Floresta em termos de tradição de camisa, claro que não. Mas que tem um cara lá que tem grana e quer investir, isso não tenha dúvida nenhuma. Talvez exatamente por isso ele esteja com essa capacidade financeira de contratar jogadores com salário de 60 mil reais, como esse que você acabou de colocar. O Lohan, não é? O Lohan. Não atacante. É o Lohan do Náutico, é o Lohan atacante Lohan, exatamente. Mas enfim, em termos de contratações, o Náutico deve trazer mais.
deve trazer mais atletas, isso é um fato. Mais um primeiro volante, mais atacante pro lado de campo, mas não serão também muitas contratações. O Mazzola tá crente que consegue recuperar alguns atletas nesse início de Série C do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer, já facilita muito a vida do Náutico e preserva um pouco esse teto de contratações que o Náutico tem numa folha de R$750 mil. E a gente falando em empresário que investe, empresário que tem dinheiro, um grande amigo nosso me manda aqui a lembrança que o dono do São Bernardo, por exemplo, é um cara bilionário, é o dono do relógio Magnum e é dono também de áreas com soja, que dá dinheiro pra caramba. Aí você já tá falando de um outro patamar de investimento na Série C, que é o São Bernardo. Esse é bilionário. Além é o seguinte, Ed, e além de ser um cara bilionário, um cara com muito dinheiro, a gente tá falando de um São Bernardo que recebe um bom aporte no começo de ano do Campeonato Paulista. Então, coisa em torno de R$4 milhões a cota de São Bernardo. Faz muita diferença para um time de Série C do Campeonato Brasileiro. É isso que eu tô dizendo. Porque, por mais que exista um mecenas, um cara que tem muito dinheiro de patrimônio, nem todo mundo, Ed, nem todo mundo tira do bolso para colocar dentro do próprio clube. Não, claro que não. Vamos lá, vamos falar do Floresta? Qual receita o Floresta tem? É tudo do bolso desse cara? Tu acha mesmo? Não, o que ele tá fazendo é exatamente um investimento para ter retorno depois. Esses empresários não fazem investimentos à toa. Ele quer fazer uma boa campanha para poder vender bem seus jogadores. É isso que normalmente esses caras que têm dinheiro fazem. E é essa a pretensão do dono também do Floresta, mesmo muito longe de ser um cara para se comparar com o dono de um São Bernardo, por exemplo. Mas está lá, investindo e buscando contratações nessa faixa salarial. Sem dúvida nenhuma, ele deve fortalecer bem esse time do Floresta. Mas olha, o Náutico tem que se preocupar com o seu time. A margem de investimento do Náutico é baixa comparativamente com esses outros clubes. Mas o Náutico está atravessando uma situação financeira muito difícil, gente. Não se esqueçam que é um clube que está em recuperação judicial. É um clube que está muito encrencado com essa questão da recuperação judicial. É um clube que perdeu ontem essa parceria com o Grupo Mateus. Queira ou não, era um investimento de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. Era uma receita mensal de R$130 mil, com as correções monetárias anualmente. E perde-se um fluxo de caixa muito importante. Então, o Náutico tem que se virar muito. Agora, o que os alvirrubros gostariam, com quem eu converso, do Clube Náutico Capibaribe, é que se chegasse a pelo menos R$1 milhão essa folha. Mas onde Pode ser que chegue. Mas eu acho que nesse momento eu ainda acho difícil. Agora, que pode chegar, pode. De repente o Náutico deslancha na competição, vai entrar mais dinheiro, vai entrar mais patrocinador, não é? Vai ter mais torcida em campo. Evidentemente que esses patamares são normalmente mudados de uma hora para outra. Mas vamos esperar que isso aconteça. Primeiro que o time acerte. Primeiro que o time se credibilize, né? Ganhe essa credibilidade e essa confiança que a gente não vê ainda dentro do mercado de apostas. Quando você faz uma aposta para pegar lá os 4 favoritos, poucos apostam no Náutico nesse momento. Eu, no levantamento que a gente fez aqui no Movimento Esportivo Debate, eu coloquei, mesmo nas circunstâncias atuais, eu coloquei o Náutico entre os 4, acreditando nessa melhoria de investimento ao longo da competição. Não conquista aí. Náutico tem que melhorar consideravelmente. Acredito que vai existir uma melhoria de investimento, até porque com essa leva de contratação atual, Bruno Mezenga e outros nomes que vão chegar, o Náutico não vai bater no teto dos 750 mil. Não vai. Então vai existir um pouquinho mais de espaço que pode ser incrementado posteriormente. Agora, dos caras que chegaram aí recentemente, eu fico na expectativa de ver esse Gustavo Maia jogar uma partida inteira. Ele vai entrar de frente, não vai? Não acredito que ele entre de frente no jogo. É mesmo? Pode ser que aconteça, porque ele deixou uma boa impressão contra o Bahia. Pois é, mas essa não boa era minha impressão aposta. É que aumenta a nossa curiosidade. Não né? é minha aposta, né? Ok, vamos esperar então. Valeu? Valeu, Ed. Aí, portanto, as movimentações do Clube Náutico Capibaribe, você acaba de ouvir todas as notícias do Náutico, você acaba de ouvir a Sexta-feira Alvirrubra, aqui no Bola Rolando. São 18h31. Bola Rolando, mais um show de bola dos craques do Screte.
Rádio Jornal e JC, a melhor e mais ouvida cobertura do futebol. A maior audiência de rádio de Pernambuco. Campeonato Brasileiro, os pernambucanos em campo na primeira rodada. A emoção vai começar e o Scratch acompanha tudo. Na melhor transmissão do rádio. Neste sábado, em Manaus, Amazonas e Esporte, às 5 da tarde. E no domingo, nos aflitos, Náutico e São Bernardo, às 4:30 da tarde. No rádio, na internet, no celular. Torça pelo futebol pernambucano na cobertura completa da Jornal e da JC no Brasileirão. Muito mais emoção e informação para você. A transmissão do futebol na Jornal é um oferecimento de... Chegou a Ice da Pitu, Pitu Remix. Beba com responsabilidade. Turquesa 30 anos. O melhor da gente para você viver o melhor em família. É do Nordeste, é da gente. Pode confiar. Na Tupã, você é de casa. Compre na loja, no site ou no aplicativo. PixBet. Vale a pena se jogar. Pode apostar. PixBet. Salsichão Tony, a companhia mais gostosa para vibrar com o seu time do coração. Conheça a mini cervejeira Premium Fricom. Acesse fricom.com.br e saiba mais. Ô Ana, esse daqui